Exemplo 2. Quais são as antiderivadas de f de x igual a x à quinta? Bem, como eu disse, nós vamos obter neste curso antiderivadas por inspeção apenas, certo? Como a gente conhece bem as regras básicas para o cálculo de derivadas, não é difícil a gente obter as antiderivadas desta função aqui. Porque veja, a gente sabe que quando a gente deriva uma potência, desce o expoente, né, multiplicando aqui a potência, a nova potência, que vai ter expoente reduzido de uma unidade, certo? Então, a gente pode tentar f de x igual a x à sexta, certo? Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente derivar, esse 6 vai descer, e aí ficaremos com x à quinta. Então, testando. Derivada de f de x é igual a 6x à quinta. Bem, obtivemos x à quinta, mas tem esse 6 aqui que não nos interessa, certo? Mas aí é fácil de fazer a correção em nossa tentativa inicial. Corrigindo, f de x é igual a 1/6 de x à sexta. Ou, poderia ser assim, mas vamos colocar assim, x6 sobre 6. Aí vamos testar. Testando. Derivando essa função, obtemos. Desce o 6 multiplicando, mas aí já cancela esse 6 aqui de baixo. Com a redução do expoente em uma unidade, ficamos com f' de x igual a x à quinta. Então, funcionou, certo? Então, veja, aqui nós temos de fato uma antiderivada. Aqui nós temos de fato uma antiderivada desta função. Mas o exemplo pede para obtermos as antiderivadas. Aqui é uma antiderivada. Como é que obtemos todas as antiderivadas? Acrescentando a esta expressão uma constante arbitrária, certo? Então, as antiderivadas de f de x é igual a x à quinta são f de x igual a x à sexta sobre 6 mais c, em que c é uma constante arbitrária. Temos aqui todas as antiderivadas porque temos uma antiderivada para cada valor de c. Como c pode ser qualquer número real e há infinitos números reais, temos infinitas antiderivadas, uma para cada valor de c, certo? Os estudantes assim iniciantes, né, no estudo do cálculo, costumam esquecer essa constante, tá? Então eu chamo a atenção de vocês para procurarem se lembrar desta constante arbitrária aqui, tá? Quando vocês forem obter uma antiderivada. É muito comum esquecer essa constante aqui no início, certo? Então vamos revisar aqui o que fizemos. Queríamos obter as antiderivadas desta função, f de x igual a x à quinta. Pelo nosso conhecimento de cálculo de derivadas, tentamos essa função x à sexta, sabendo que quando derivamos esta função, passamos da potência x à sexta para a potência x à quinta. Mas o problema é que ficamos com esse 6 aqui, com esse fator 6, multiplicando x à quinta, e esse fator não nos interessa. Daí fizemos uma correção, trocamos esta função, x à sexta, por esta, x à sexta sobre 6. Por que isso funciona? Porque agora, quando a gente deriva, né, pela regra da homogeneidade, 1/6 permanece, pela regra da potência obtemos 6x à quinta. E aí o 6 cancela o 6 aqui,
ficamos só com x à quinta, certo? E aí, por fim, para concluir, acrescentamos a constante arbitrária. Vale a pena observar, certo? A partir desse exemplo simples, embora a gente não vai aqui se dedicar a regras para cálculos de antiderivadas, a gente vai trabalhar com a obtenção de antiderivadas por inspeção, mas vale a pena observar o seguinte. Observe que se f de x é igual a x a n, então f de x, por essa mesma construção aqui, tá? É x a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante arbitrária. Isto, porém, se o n for diferente de menos 1. Veja, primeiro vamos explicar esta parte aqui. Se f de x é x a n, f de x é x a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante, porque fica claro que quando derivamos f de x, obtemos derivada de x a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Aqui aplicamos a regra da potência, desce aqui, ó, n mais 1, x a n mais 1 menos 1 é x a n, sobre n mais 1, então cancela, mais a derivada da constante, 0. Então ficamos com x a n. Certo? Então, essa regra, gente, a gente usa assim automaticamente. Por exemplo, se aqui for x a sexta, aqui fica x a sétima sobre 7, mais a constante. X a 10, antiderivadas. X a 11 sobre 11 mais a constante, certo? É bem automático assim. Agora, observe que devemos ter o n diferente de menos 1. Isto aqui não vale para n igual a menos 1, porque ficaríamos aqui ó, com menos 1 mais 1, 0. Não dá para dividir por 0, certo? Então, esta regra não se aplica a f de x igual a x a menos 1, que é 1 sobre x. Esta função ela tem como antiderivadas funções que não são polinomiais, tá? Eu não vou dizer que tipo de função é essa, cuja derivada é f de x igual a x a menos 1. Vou deixar aí para você pesquisar, certo? Fica como curiosidade aí para você pesquisar.